Queridos irmãos, muito bom dia. Quero falar um pouco sobre um sonho, um poderoso sonho, um dos sonhos mais aterrizadores, mais terrível que um ser humano pode sonhar. E esse sonho é a mais preciosa e poderosa profecia que Deus deu exatamente a um rei tirano, a Nabucodonosor. No livro de Daniel, capítulo 2, quero falar sobre esse sonho. Não vai dar para falar tudo porque é muita coisa. E eu quero apenas, em pouco tempo, falar sobre sete reinos, sete tempos. Quero falar sobre o governo humano, sobre a decrescente no governo humano. Nabucodonosor, o rei de Babilônia, teve um sonho e esse sonho lhe assustou muito. No seu sonho, ele viu uma grande, terrível estátua. A cabeça da estátua, no versículo 32 de Daniel, capítulo 2, a cabeça da estátua era de ouro, e o seu peito e os braços de prata, e o seu ventre de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte ferro e em parte barro. Daniel deu a interpretação desse sonho ao rei. O rei estava querendo saber, na totalidade, o significado desse sonho. Os magos de Babilônia não puderam dar a interpretação. Daniel, um servo de Deus, ele pediu um tempinho ao rei e ele chamou seus amigos e pediu ajuda aos seus amigos para orarem, para clamarem a Deus, para que Deus lhe desse a interpretação desse sonho. E em toda a história bíblica nunca vimos ninguém dar uma interpretação tão nítida quanto esta que Daniel passou ao rei. Deus revelou todo o sonho a Daniel e deu toda a interpretação desse sonho para Daniel. Daniel, então, foi diante do rei, lhes falou tudo o que o rei tinha sonhado e deu a ele a sua interpretação. Certamente, Daniel, cumprindo os protocolos da época, foi introduzido diante do rei. E ele disse: Rei, o sonho que sonhaste é este. Estava na tua cama e o teu sonho é este. Sonhaste com a estátua imensurável, com a cabeça de ouro, os peitos de prata e o ventre de cobre e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. O rei ficou maravilhado, atônito com aquilo que ele estava ouvindo, porque ele não tinha dito nada para Daniel. Daniel veio a ele, contou todo o sonho e contou todo o segredo do sonho. E Daniel, olhando para o rei, lhe disse: A cabeça de ouro és tu, ó rei. É o teu domínio, é o teu governo. O peitoral de prata é o reino que virá depois de ti, os medos e dos persas. É do tempo de Dario. E o terceiro reino era o ventre de bronze. Era o tempo do reinado da Grécia sobre o domínio de Alexandre o Grande. O quarto reinado
fala sobre pés, aliás, fala sobre pernas, duas pernas de ferro. Está falando agora sobre o reinado de Roma. Veja uma coisa, está decrescendo. Primeiro, ouro. Segundo, prata. Terceiro, bronze. E agora está no ferro. Duas pernas de ferro e barro. É o tempo do reinado de Roma. Duas pernas, podemos dizer. Eu não estou afirmando, é o que eu penso. 2 milênios, dois tipos de governo, o governo imperial e o governo papal. E no final desse governo vem os pés de ferro e barro. Aqui está falando exatamente de um tempo em que Roma fará uma aliança com o povo judeu. Analise. Ouro, prata, bronze, ferro e agora lá no fim ferro e barro. As coisas estão em ordem decrescente. Mas fala também na profecia sobre 7 cabeças. Na Bíblia Sagrada vemos que o número 7 é o número que representa a perfeição de Deus. Em outras palavras, é o número de Deus. É claro que de Deus é todos os números, mas o número 7 representa a Deus, a sua obra. Em toda a Bíblia vemos o número 7 sendo colocado 7 espíritos, 7 cabeças, 7 tempos, 7 dias, 7.000 anos, 7 anos, 7 trombetas, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 pastores, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Vemos o número 7 em toda a Bíblia. E pelo que vemos, toda a obra de Deus encerrará no número 7. Deus criou o mundo em 7 dias. Aliás, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Deus deu, pela profecia bíblica, 7 milênios na história humana. 6 milênios Deus deu para os homens. E dentro desses 6 milênios tem 7 cabeças, é o que diz a profecia na Bíblia, em especial no livro do Apocalipse, capítulo 17, que fala ali sobre 7 cabeças, sobre 7 montes. Muitos têm dito que as 7 cabeças são 7 papas. Na ótica da religiosidade pode ser, mas profeticamente fala sobre política no mundo. A primeira cabeça, o Egito. A segunda cabeça, a Síria. A terceira cabeça, Babilônia. A quarta cabeça, Medo e Persa. A quinta cabeça, a Grécia. A sexta cabeça, Roma. A sétima cabeça, Roma restaurada, que virá a ser no futuro próximo a Europa, baseada sobre 10 nações. Essas 10 nações estão no livro do Apocalipse, em Ezequiel, Jeremias e também no Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Fala sobre 7 reis, 7 presidentes, aliás, 10 reis, 10 presidentes, que no fim dos tempos assumirão os governos do mundo.
Esses 10 presidentes é também os 10 dedos, os 10 chifres da besta. E pelo que vemos, besta é uma ordem política estabelecida no mundo, e quem estará por trás desta ordem política, que será chamado de besta, é o próprio Satanás. E desta besta surgirá um pequeno chifre, e esse pequeno chifre será o anticristo, que vai ser apresentado ao mundo no fim dos tempos. Vamos analisar no livro do Apocalipse, capítulo 17. Não vai dar para ler tudo, mas vamos ler um pouco apenas. Apocalipse, capítulo 17. Vamos ver o que diz lá. A queda de Babilônia, a visão de uma grande prostituta sentada sobre a besta. Quando se fala em prostituta, se fala sobre mulher, ou nação, ou cidade. E também é um tipo de igreja. E exatamente aqui vai falar sobre a igreja falsa, que domina e predomina no mundo e tem enganado os reis, tem enganado os povos com a sua doutrina, com a sua doutrinação. Olha o que diz aqui. E vi um dos 7 anjos que tinha 7 taças, as últimas taças que serão derramadas no Apocalipse, mostrando a João, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quem é esta prostituta que está sentada sobre muitas águas? Águas na Bíblia é tipo de povos, nações, tribos e línguas. E quem é esta prostituta, esta igreja que está sobre as nações, sobre tribos e línguas? É a Igreja Católica Romana, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Em outras palavras, foram ensinados com a sua doutrina, vinho de prostituição, doutrina falsa, ensinos falsos. Pois o ensino da Bíblia Sagrada, devemos adorar a Deus, o único Deus. Esta igreja colocou deuses e mais deuses e mais deuses para os seres humanos adorarem. E praticamente o mundo inteiro está seguindo as suas normas, as suas doutrinas. Levou-me em espírito, versículo 3, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Mulher é uma nação ou uma igreja? Besta é uma ordem política. E quem está por trás desta ordem política não é Deus, é o próprio Satanás. E esta besta, esta mulher estava sentada sobre ela. A Igreja Católica Romana está assentada sobre a política internacional na Terra. E ela determina as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus preceitos. Por isso vemos hoje, no nosso tempo, homens poderosos, presidentes poderosos que estão prestando continência a esta igreja e ao líder desta igreja. Olha o que diz no versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes e blasfemia e tinha 7 cabeças.
a cúpula da Igreja Católica se veste de púrpura e de escarlata. E essa mulher estava sentada sobre uma besta e estava cheia de nomes, de blasfemia, e tinha 7 cabeças. Muitos estão colocando as 7 cabeças como os 7 papas. É claro que em toda a história desta igreja teve os seus cabeças. Segundo o que vemos na história, a Igreja Católica Romana já teve, ao longo do tempo, 265 papas. É claro que estamos agora no tempo dos últimos, em especial no tempo de Francisco, que, segundo alguns, estão dizendo que ele é o 7º. Se é o 7º, na ótica religiosa, estamos também no fim dos tempos. Mas a besta, segundo que a Bíblia coloca, é uma besta religiosa. E essa besta religiosa, aliás, segundo que a Bíblia coloca, é uma besta política, desculpem. E a besta política ainda não chegou. Ela vai chegar no fim dos tempos. Mas para ela chegar, tem coisas preciosas e poderosas para acontecer. A igreja será arrebatada, não a Igreja Católica Romana, mas sim a Igreja Católica Universal, porque a palavra católica significa universal. A Igreja Católica Romana não é universal. A Igreja Católica Universal é a Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia dá o nome dela. A Assembleia Universal dos Santos. Este é o nome que a Bíblia dá à igreja que será arrebatada. Não é a Batista, Wesleyana, Presbiteriana, Assembleia de Deus ou outra, não. A igreja do Senhor Jesus é a Assembleia Universal dos Santos. São seres humanos que ele comprou com o seu sangue de todas as nações, tribos, povos e línguas e fazem parte da Igreja Universal, Assembleia dos Santos, a igreja que será arrebatada. Depois do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vai haver uma reunião de urgência e emergência, porque o mundo estará em um caos. Os donos do mundo, que segundo alguns, e eu acredito, que eles se chamam os Illuminatis, aqueles que estão por detrás das cortinas, eles vão fazer uma reunião poderosa e vai chamar várias nações da terra. Apocalipse capítulo 17, verso 12. Dentro das nações serão elegidos 10 presidentes. E junto com os 10 presidentes, será apontado o homem que tomará as rédeas do mundo inteiro. Esse homem, a Bíblia chama de o iníquo, o anticristo, o homem do pecado, o tirano, o sagaz, o filho de Satanás. Ele assumirá os reinos do mundo por 7 anos. Os 10 presidentes, segundo o que a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 17, verso 12, os 10 vão colocar os seus domínios sobre os pés do anticristo, em cumprimento àquilo que está no livro do Apocalipse, capítulo 6, e verso 1. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor. Ele saiu com arco e como vencedor. Esse homem é a besta, o anticristo. Então vemos, na ótica política, 7 cabeças, veja, o Egito, Faraó, a Síria, Babilônia,
Nabucodonosor, Pérsia, Medo-Pérsia, Ciro e Dario, Grécia, Alexandre o Grande, Roma, a Roma dos Césares, Roma restaurada no fim dos tempos, que é a Europa reunida. Já estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Mas o anticristo não assumirá as rédeas antes da igreja ser arrebatada. Não. É só ler lá em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, em especial o versículo 3, quando diz ali: não será assim, sem que antes se manifeste a apostasia. A apostasia, naquele sentido ali, é retirada de um povo, o arrebatamento da igreja. Então se manifestará o anticristo na terra. Então vemos 7 cabeças: Egito, Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e Roma restaurada. E de Roma restaurada sairá o anticristo. Quando acontecer a aliança dos pés de ferro e barro, ali está falando da aliança da Roma restaurada com Israel. E a Roma é restaurada. É o Império Europeu que fará esta reunião. E nesta reunião, o anticristo vai propor uma aliança com o povo judeu. E nessa aliança eles vão dizer o seguinte: se fizer uma aliança comigo, eu vou cessar a guerra entre os vossos irmãos, judeus e árabes. Essa guerra nunca cessa. Quem cessará essa guerra será o anticristo. Se fizer uma aliança comigo, eu vou construir o templo que vocês tanto desejam. É o anticristo, no tempo dele, que o templo de Jerusalém, o terceiro templo, será reerguido. E o povo judeu terá uma falsa proteção dele. Ele vai estar protegendo o povo judeu por um tempo. A Bíblia está se cumprindo e vai se cumprir quando diz: quando houver paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Isto é uma profecia exclusiva para o povo judeu. Porque a aliança será durante 7 anos, mas no meio dos 7 anos, no auge da popularidade, porque haverá 2 bestas, uma besta religiosa e uma besta política. A besta política vai colocar como lei e vai fazer uma imagem e colocar dentro do templo judeu. Judeu não adora imagem. Eles se converteram nesse sentido. E quando eles chegarem para adorar, quando vão ver, lá no altar terá uma besta, aliás, será uma imagem. E a imagem, diz a Bíblia, que a imagem vai falar. Já temos hoje tecnologia para isso acontecer. Através da robótica, nós vemos que já tem tecnologia para isso. A Bíblia está se cumprindo e vai se cumprir. Ao longo do tempo, a profecia que Deus deu através de um sonho a um rei tirano é a maior profecia da Bíblia e ela está se cumprindo. Todos nós, seres humanos, servos de Deus ou não conseguiríamos fugir da Bíblia Sagrada. Se estamos em obediência, estamos debaixo da Bíblia. Se estamos em desobediência, estamos debaixo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ninguém consegue fugir. Os conselhos da Bíblia Sagrada é para todos os seres humanos reconhecer Deus como soberano Senhor e Salvador.
porque a sua palavra está se cumprindo dia a dia. E olha o que vemos. Israel estará seguro por um tempo. Em um determinado dia, os judeus vão alegres para adorá-lo e vão deparar com uma imagem lá. E eles vão rechaçar aquela imagem. Logo se cumprirá o que está escrito no Apocalipse, capítulo 12. O anticristo se revoltará contra o povo judeu. E está escrito também no livro, no Evangelho, segundo escreveu o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, Mateus capítulo 24, e o verso 10, que diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Os judeus entrarão em um pavor terrível. E muitos, por observar a profecia da palavra de Deus, vão fugir para o deserto. Mas a grande maioria, a sexta parte dos judeus, serão mortos. Em cumprimento aquilo que está no livro de Zacarias, capítulo 14. Eles invadirão a cidade, os soldados, saquearão as lojas, roubarão as lojas, matarão os velhos, matarão crianças, mulheres. Aos montes, mulheres serão estupradas em todos os lugares. É o que a Bíblia diz. Mas aqueles que prestaram atenção nos avisos do Senhor Jesus Cristo fugirão. E quais foram os avisos do Senhor Jesus Cristo que está em Mateus? Capítulo 24, do 15 a seguir. Olha o que o Senhor Jesus Cristo deixou dito para eles como um alerta. Mateus capítulo 24, do 15 a seguir. Jesus já deixou avisado. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça, tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para casa, não volte atrás, buscar alguma coisa. Em outras palavras, fujam, escapam. Muitos escaparam. A terça parte, mas a sexta parte foram mortos. Isso tudo vai acontecer num futuro próximo. A igreja será arrebatada, estará com o Senhor Jesus Cristo nos céus, nas bodas do Cordeiro, se alegrando diante do Senhor Jesus Cristo, participando da mesa do banquete. A igreja estará no auge de glória, na presença do Senhor, junto com ele. Mas no final dos 7 anos, Jesus Cristo ouvirá um clamor aqui na terra. E quem estará clamando? Os judeus que fugiram da perseguição e se instalaram no deserto, certamente da Jordânia. Jesus Cristo virá para socorrê-los. Jesus Cristo virá para cumprir as profecias para com eles. Entre as profecias, o Salmo 121, entre as profecias, o Salmo 46, Jesus Cristo virá para socorrer os judeus. Entre as profecias, aquilo que está no livro de Zacarias, capítulo 14 e capítulo 13, Jesus virá socorrer os seus irmãos. Assim como José socorreu os seus irmãos, a sua família, lá no Egito, se revelando a eles, Jesus Cristo socorrerá os judeus, se revelando a eles, e vai perdoá-los. E eles vão atônitos dizer: e essas feridas que tem aí? E ele vai dizer: essas feridas foram com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. E Jesus Cristo perdoará eles e estarão seguros
com o Senhor Jesus. Eu quero parar por aqui. É apenas uma pequena mensagem para a nossa meditação. Talvez não seja do seu interesse, mas alguns gostam das mensagens escatológicas, e esta é uma palavra profética escatológica que está em cumprimento. Note uma coisa: os reinos do mundo estão decrescendo. Primeiro, ouro. Segundo, prata. Terceiro, bronze. Quarto, ferro. Quinto, ferro e barro. É o tempo do desvalor. É o tempo da desvalorização espiritual, moral, econômica, financeira. Está tudo em decrescente. Mas aqueles que servem a Deus logo serão tirados deste mundo e levados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz seja sobre todos vocês. Deus vos abençoe.